Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um movimento de intensa agitação política e social na França, que durou de 5 de maio de 1789 a 9 de novembro de 1799. Não teve impacto só na França, também teve na Europa e no Ocidente. Os principais motivos dessa revolução foram a crise econômica gravíssima pela falta de administração econômica, a população vivia um antigo regime, o clero e a nobreza não pagavam impostos, a França estava sem dinheiro, a fome, que foi um período de seca na França. Os principais feitos e acontecidos durante a Revolução Francesa foi a criação da Assembleia Constituinte, a queda da Bastilha, o principal símbolo do absolutismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição Civil do Clero, a Proclamação da República Francesa e a Convenção Nacional. Falar sobre a França de Luís, que foi uma das coisas mais importantes na Revolução Francesa. É claro que haviam várias coisas, mas esse também foi muito importante. Em 1789, a economia da França parecia ser a maior da Europa, e realmente estava acontecendo isso, só que a administração financeira não estava ocorrendo tão bem assim. O povo estava morrendo de fome, os impostos eram muito altos. Só que quando começaram as ideias iluministas a criticarem esse direito absoluto, que era o direito dos reis nesse tempo, as pessoas conseguiram também fazer algumas mudanças. Foi quando começou os Estados Gerais, que foi como se fosse uma assembleia. Na verdade, foi como se fosse não. Teve uma assembleia, que foi a Assembleia dos Estados Gerais, que assim eles conseguiriam falar, né, com o rei sobre as coisas que estavam acontecendo, discutir sobre as questões da Europa, da França. Aí, enquanto o primeiro e o segundo estado queriam que as pessoas, que na verdade o terceiro votasse por ele só e os dois votassem juntos. E o terceiro estado queria que as pessoas votassem individualmente. Porque vocês sabem, senão a nobreza e o clero teriam uma junção de votos e ganhariam totalmente, por causa que 2 estados contra 1 seria horrível. E por causa disso, o rei encerrou a assembleia, porque vocês sabem, senão ocorreria algum problema naquilo dali. Já estava começando uma confusão no que era para ser só uma questão sobre os impostos e as questões financeiras. Bom, também para poder se manter, o rei colocava impostos muito altos nas pessoas e a rainha e ele viviam muito luxuosamente. Então, como as pessoas estavam morrendo de fome e eles viviam luxuosamente, isso corrompia totalmente os direitos das pessoas. E daí foi quando começou os protestos das pessoas junto com os iluministas, com suas ideias, que eram um poder, que tinham como ideia um poder bem mais justo para todas as pessoas, que também seria bem melhor para o governo da França. Com os protestos, começa a eles pensarem em alguns planos para poder fazer com que o primeiro estado tivesse algumas medidas sobre o que estava acontecendo. Então eles resolvem fazer como protesto a queda da Bastilha, que todos os protestos começaram na capital e começaram a expandir por toda a França, todos os lugares que eles ouviam, que em 1789 foi considerada um dos maiores protestos já populares já ocorridos.
sobre a Assembleia Nacional Constituinte, que ela foi proclamada em menos de 3 meses após a Assembleia dos Estados Gerais, ou só Estados Gerais mesmo. E ela teve suas primeiras sessões no dia 5 de maio de 1789 e encerrou em 30 de setembro de 1791. E ela teve como resultado, né, o direito Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, que é meu outro tema do slide de geografia, e que fala basicamente sobre o direito individual dos homens. Também teve como resultado a Constituição do Clero e a abolição do feudalismo, e a Constituição de 1791. E seu objetivo era reger a França. Mas o que é reger a França? É governar a França. Basicamente é isso. Reger a França é como se eles... Como não? Como é que eu posso falar? Eles regerem a França, né? Que é dominar, assim, tipo... Vamos falar que foi basicamente governar a França. Eles tinham que governar a França. E com a promulgação, ela também teve como resultado a promulgação da Constituição Francesa também, de 1791, que foi no mesmo ano também que encerrou as sessões. E foi isso que eu vim aqui falar pra vocês hoje. Eu vou falar sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento da Revolução Francesa, que basicamente ele era tido para ter os direitos individuais do homem. E eles eram influenciados pela doutrina dos direitos naturais, que eram tidos como direitos universais. Mas também ela... desculpa. E ela, brilhando no topo, ela representa uma homologação divina, que são as normas ali presentes, mas também que alimentam as teorias da conspiração do sentido da Revolução Francesa. Ou seja, né, eles tinham pessoas que tinham uma conspiração contra isso, contra o direito dos homens, contra a Declaração dos Homens e do Cidadão. Então é isso, agora seguimos com os outros alunos do trabalho de História. Convenção Nacional. A Convenção Nacional foi criada para governar a França no período de 1792, após a proclamação da República, pois o rei Luís XVI fugiu da França após a proclamação por medo das novas regras que iam diminuir o poder dele. Ele é trazido de volta e é acusado de traição e morto na guilhotina. No ano de 1793, os jacobinos entram no poder e ele, liderados por Robespierre, iniciaram o período do terror, que foi um período em que eles mataram muita gente que não concordava com seus ideais. Os jacobinos dissolveram a Assembleia Nacional e aprovaram a Constituição Republicana, que permitiu o voto a toda a população francesa e o estudo também. Vou falar sobre as disputas internas do Partido Jacobino, que isso, no caso, isso aconteceu no período do terror, que no caso alguns jacobinos estavam defendendo a parada, o fim ou o término das execuções públicas, ou seja, a morte de pessoas que não defendiam o que estava acontecendo
e eles geralmente eram mortos em público em guilhotinas. E que passassem a redirecionar suas preocupações para as mudanças que estavam acontecendo na França, para que acontecessem mudanças na França, porque ele estava necessitando muito dessas mudanças. E com isso, acabou que com essa briga entre um que estava defendendo um certo ponto e o outro que estava defendendo outro certo ponto, acabou que o partido jacobino ia enfraquecer o seu poder, o que deu oportunidade aos girondinos a entrar em ataque. A violência que oprimiu contra os adversários públicos fez com que Robespierre fosse pouco a pouco perdendo o seu poder entre o povo na política. Então, no dia 28 de julho de 1794, ou 9 de Thermidor, de acordo com o calendário republicano da França, Robespierre foi preso e, após isso, claro que foi pelos girondinos, e depois disso, depois de ser preso, foi executado em uma guilhotina publicamente. Além disso, o período das convenções nacionais foi marcado. Agora eu vou falar sobre o diretório. O diretório foi o resultado da grande violência que aconteceu no período do terror, que no caso aconteceu uma grande oposição dentro do governo jacobino, que fez os girondinos aproveitarem a situação e então tomarem o poder para eles, dando um golpe nos jacobinos. Um golpe chamado de reação termidoriana, porque aconteceu no mês de Thermidor, no caso, mês de Thermidor, de acordo com o novo calendário republicano da França. Com isso, eles fizeram um novo governo, que eles teriam maioria, que foi chamado de diretório. E com isso, com o poder deles, eles tiraram todos os clubes jacobinos, foram completamente fechados. Durante esse período, a Constituição de 1793 foi aprovada pelos jacobinos, foi suprimida, ou seja, ele foi praticamente esquecida, e colocaram um novo documento, que no caso seria a Constituição do ano 3, conhecido como Constituição do ano 3, porque foi no terceiro ano da República lá na França. Segundo a nova Constituição, o poder executivo seria composto por deputados, que seriam votados pelo povo, e formaria também duas câmaras. No caso seria a Câmara do Conselho dos 500 e a Câmara do Conselho dos Anciões. Com isso, a estabilidade política levou aos girondinos a pensar em um governante com liderança e respeito por toda a população francesa. Esse líder, evidentemente, deveria apresentar os interesses da alta burguesia e tomar medidas no sentido de proteger as conquistas desse grupo. Com esse objetivo, foi promovido um golpe de Estado em 9 de novembro de 1799, que foi conhecido como 18 de Brumário, e aconteceu no calendário republicano esse dia, 9 de novembro de
9 de novembro seria 18 de Brumário, por isso foi conhecido de 18 de Brumário. Aí o ano 7, que é a mesma coisa de 1799. Eu acho que eu falei ano 6, então me perdoa por isso. E com isso foi instalado a nova Constituição. Constituição o quê? Novo Poder Executivo, que seria o Consolado. Agora eu vou falar sobre o Consolado, que no caso foi o Poder Executivo na França, quando o Poder Executivo na França foi entregue aos 3 consoles, que no caso, por isso que se chama Consolado, por causa dos consoles. E um deles, como integrante, era Napoleão Bonaparte, que foi a pessoa responsável pelo golpe de Estado de 18 de Brumáris, que no caso tirou o diretório do poder e colocou o Consolado. E também tinha Abade Sieyès e o General Duco. Napoleão era o primeiro cônsul e detinha o maior poder entre os 3. Ou seja, ele tinha mais poder do que os outros 2. O Abade e o General Duque. Então, em 1802, Napoleão ele foi o primeiro cônsul vitalício, que no caso deu o direito para ele de escolher o seu sucessor. E com isso aconteceu uma coisa meio que, como eu posso dizer, contra os princípios da Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ele estava lutando para tirar o poder da monarquia, no seu princípio. Então, com isso que aconteceu com Napoleão Bonaparte, o que deu? Já que ele podia simplesmente escolher qual era o seu sucessor, aconteceu o governo começou a se basear em hereditariedade daquele ponto para lá. Ou seja, isso significa que a República de Consolado ele era uma monarquia. E já que ele era uma monarquia, isso significa que Napoleão Bonaparte ele foi contra todos os princípios da Revolução Francesa, que no caso seria acabar com o direito de uma pessoa estar no comando de tudo. No caso seria o absolutismo. E com isso, o Napoleão Bonaparte, aconteceu uma coisa com Napoleão Bonaparte, que deu início a um período chamado o Império Napoleônico, que no caso foi o Império de Napoleão, já que a república que ele propôs não poderia ser chamada de república, porque ele era hereditário. E a hereditariedade é um ponto da monarquia. Então ele não podia ser chamado mais de república, ou seja, voltou para o ponto zero. Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, capital de Córcega, na França, em 15 de agosto de 1769, filho de Carlos Maria Bonaparte e Letícia Ramolli. Os dois tinham ascendência da nobreza italiana. Ele iniciou os estudos ainda onde nasceu, com 10 anos, no Colégio Militar de Bruine. Em 1784, ingressou na Escola Real Militar de Paris, onde começou a carreira militar e aos 16 anos já era subtenente. Napoleão teve grande influência na Revolução Francesa. Inicialmente ele era contra os ideais, mas ele meio que trocou de lado e ficou apoiando o Partido dos Jacobinos. Ainda em 1793, aos seus 24 anos, Napoleão tem a grande chance dele em Toulon. O
comandante da artilharia local é ferido, porque as pessoas estavam se rebelando contra a República. Então Napoleão tem que entrar no comando. O exército vence diversas guerras com ele. Juntamente com os girondinos, ele dá um golpe no Estado e assume o poder. Em seu império, ele implantou a ditadura e na maioria das vezes ele atendia os pedidos dos burgueses. E tentou implantar uma potência industrial e destruir a propriedade britânica. Ele faleceu na ilha de Santa Helena em 5 de maio de 1821, aos 51 anos.